Olá a todos, espero que estejam tendo um ótimo dia. Hoje vou continuar a história de Jack e Tutien. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar mais histórias de amor emocionante. O céu estava vermelho. Não era o pôr do sol, era o fogo. Chamas gigantes avançavam pelas montanhas, consumindo tudo em seu caminho. O vento forte fazia o fogo se espalhar rapidamente, transformando árvores em tochas e casas em cinzas. "Corram!" gritou alguém. O caos tomou conta da vila. Crianças choravam. Idosos eram carregados às pressas. Homens tentavam apagar o fogo com baldes de água, mas era inútil. O incêndio era forte demais. No meio daquela destruição, Tutien corria contra o tempo. "Levem todos para o rio!" ela gritava. "Não fiquem perto das casas!" Seu rosto estava coberto de fuligem, seus olhos vermelhos da fumaça. Mas sua voz permanecia firme. Um homem desesperado segurou seu braço. "Minha casa, tudo está lá!" Tutien segurou os ombros dele. "Sua família é mais importante." Ela apontou para o caminho seguro. "Vá!" O homem hesitou, mas correu. Minutos depois, uma fileira de casas foi engolida pelo fogo. O barulho da madeira queimando ecoava como um grito. Horas se passaram, até que finalmente o fogo começou a diminuir, mas quando tudo acabou, o silêncio foi ainda mais doloroso. A vila havia desaparecido. Casas destruídas, campos queimados, tudo reduzido a cinzas. Os moradores estavam reunidos perto do rio, exaustos, sem palavras, sem nada. Tutien caminhou lentamente entre eles. Ela via o desespero nos olhos de cada pessoa. Famílias que perderam tudo, crianças abraçando os pais, velhos olhando para o chão em silêncio. Seu coração apertou, mas ela sabia que não podia desmoronar. "Nós vamos reconstruir", disse ela. A voz dela ecoou no silêncio. Alguns levantaram os olhos. "Como?" perguntou uma mulher. "Perdemos tudo." Tutien respirou fundo. "Nós ainda temos uns aos outros." Ela olhou ao redor. "E enquanto estivermos juntos, podemos começar de novo." Suas palavras não apagaram a dor, mas acenderam algo pequeno: esperança. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, Jack estava assistindo às notícias. Imagens do incêndio apareciam na tela, e então ele viu a vila, o lugar onde Tutien vivia. Seu coração parou. "Não." Ele pegou o telefone imediatamente. Ligou várias vezes. Nenhuma resposta. A preocupação tomou conta. Sem pensar duas vezes, ele tomou uma decisão. "Prepare o helicóptero." Horas depois, o som das hélices ecoava sobre a montanha queimada. Os moradores levantaram os olhos. Um helicóptero pousou perto do rio, e quando a porta se abriu, Jack desceu. Ele olhou ao redor. A destruição era pior do que imaginava. Tudo havia desaparecido. "Jack?" A voz de Tutien o chamou. Ele virou-se rapidamente. Ela estava ali, cansada, suja de fuligem, mas viva. Ele correu até ela. "Você está bem?" Ela assentiu. "Eu estou, mas a vila..." Ela olhou ao redor. "Perdemos tudo." Jack respirou fundo. Seus olhos analisaram cada detalhe. As casas destruídas, as pessoas sem abrigo, o desespero silencioso. Então ele disse algo que ninguém esperava. "Eu vou reconstruir tudo." Tutien levantou os olhos surpresa. "Jack, a vila inteira." Ela balançou a cabeça. "Isso não é simples." "Eu sei." Ele olhou diretamente para ela. "Mas eu posso fazer isso." Nos dias seguintes, máquinas chegaram. Caminhões com materiais, engenheiros, equipes de construção. Tudo começou a se mover rapidamente, mas nem todos estavam felizes. Um grupo de moradores começou a conversar entre si. "Por que ele está fazendo isso?" "Ninguém ajuda sem querer algo em troca." "Ele é rico. Deve ter algum interesse." Um homem falou em voz baixa. "Talvez ele queira comprar nossas terras." A desconfiança começou a crescer. Mesmo diante da ajuda, o medo falava mais alto. Enquanto isso, Tutien observava tudo. Ela sabia quem Jack realmente era, mas também entendia o medo do seu povo. Naquela noite, ela encontrou Jack sozinho perto das ruínas da vila. "Você ouviu o que eles estão dizendo?" ela falou.
Jack assentiu. Sim. Eles acham que você quer algo em troca. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. Talvez eu queira. Tutien franziu a testa. O quê? Jack olhou para a vila destruída. Eu quero que eles tenham uma vida melhor. Ela ficou em silêncio, mas a verdade era que aquela situação estava prestes a se tornar ainda mais difícil, porque a desconfiança dos moradores estava crescendo, e logo alguém iria confrontar Jack diretamente. A manhã seguinte começou com um silêncio estranho. A vila ainda era apenas um conjunto de cinzas, madeira queimada e lembranças perdidas. Mas, no meio daquela destruição, máquinas trabalhavam sem parar. Caminhões descarregavam materiais, engenheiros mediam o terreno e trabalhadores começavam a erguer as primeiras estruturas provisórias. Mesmo assim, o clima entre os moradores não era de esperança, era de dúvida. Grupos se formavam em silêncio. Olhares desconfiados eram lançados em direção a Jack, até que finalmente alguém decidiu falar. Ei! A voz forte de um homem ecoou pelo campo. Todos pararam. Jack, que estava conversando com um engenheiro, virou-se lentamente. O homem caminhou até ele. Era um agricultor conhecido na vila. Por que você está fazendo isso? O silêncio caiu. Todos começaram a se aproximar. A pergunta que todos queriam fazer finalmente havia sido dita. Jack respondeu com calma. Porque vocês precisam de ajuda. O homem balançou a cabeça. Ninguém ajuda sem motivo. Outro agricultor deu um passo à frente. Você quer comprar nossas terras, não é? Murmúrios surgiram. É isso. Ele quer transformar tudo em resort. Ou vender para empresas. A tensão crescia. Jack ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu. Não. Mas ninguém parecia convencido. Então prove, disse o primeiro homem. O desafio estava lançado. Tutien, que estava entre os moradores, sentiu o coração apertar. Ela sabia que aquele momento era decisivo. Se Jack não conseguisse convencer todos, tudo poderia desmoronar. Jack respirou fundo. Ele olhou ao redor, para as pessoas, para as casas destruídas, para a dor nos olhos de cada um. E então, ele fez algo inesperado. Parem todas as máquinas. Os trabalhadores ficaram confusos. Senhor? Agora. As máquinas pararam. O silêncio voltou. Todos olhavam para ele. Jack deu alguns passos à frente. Se vocês não confiam em mim, então eu não tenho o direito de construir nada aqui. Os moradores ficaram surpresos. Ele continuou. Esta terra é de vocês. Esta vila é de vocês. Eu não vou tomar isso. Tutien observava em silêncio. Jack então tirou alguns documentos de sua pasta. Eu preparei contratos. Ele levantou os papéis. Nenhuma terra será vendida. Nenhuma propriedade será tirada de vocês. Ele caminhou até o agricultor que havia falado primeiro. Tudo o que estou fazendo será registrado em nome dos moradores da vila. O homem ficou em silêncio. Jack continuou. As casas, o centro comunitário, os sistemas de água, tudo. Ele olhou diretamente nos olhos deles. Será de vocês. O silêncio era absoluto. As palavras dele começaram a mudar algo no ar. Mas ainda havia dúvida. Então Jack disse algo que ninguém esperava. E mais uma coisa. Ele respirou fundo. Eu não quero nenhum lucro disso. Murmúrios surgiram novamente. Isso é impossível. Por quê? Jack respondeu calmamente. Porque isso não é um investimento. Ele olhou para Tutien. É uma promessa. O coração dela apertou. Ele continuou. Uma promessa de que ninguém aqui vai precisar passar por isso novamente. O velho agricultor deu um passo à frente. E por que você faria isso? Jack respondeu sem hesitar. Porque alguém que eu amo chama este lugar de casa. O silêncio foi quebrado por um leve som. Alguém começou a chorar. Uma mulher segurando uma criança. Ele está dizendo a verdade. Outro homem abaixou a cabeça. Talvez nós estivéssemos errados. O primeiro agricultor olhou para os documentos nas mãos de Jack. Depois olhou para Tutien. Ela não disse nada, mas seu olhar era suficiente. Ele finalmente falou. Se Tutien confia em você, então nós também confiamos. Um após o outro. Os moradores começaram a assentir. A tensão desapareceu lentamente e algo novo tomou seu lugar. Confiança.
Jack soltou um leve suspiro. As máquinas voltaram a funcionar. Mas desta vez, o som parecia diferente. Não era apenas construção, era recomeço. Naquela noite, a vila estava iluminada por pequenas fogueiras. As pessoas se reuniam, conversavam, sorriam novamente. Tutien encontrou Jack sozinho, olhando para as primeiras estruturas sendo erguidas. "Você fez algo incrível hoje", ela disse suavemente. Jack sorriu levemente. "Eu só disse a verdade." Ela ficou ao lado dele. Nem todo mundo teria coragem de fazer isso. Jack olhou para ela. "Eu tive um bom motivo." O vento da montanha soprou suavemente. Tutien perguntou. "Eu?" Jack respondeu. "Você." Ela sorriu, com os olhos levemente marejados, e naquele momento, ela percebeu algo que ia além de amor. Jack não estava apenas ajudando a vila, ele estava se tornando parte dela. E aquela história não era apenas sobre reconstruir casas, mas sobre reconstruir confiança. E provar que o verdadeiro amor não precisa de palavras, apenas de ações.